Plano Collor completou 30 anos em 2020 e marca a história como um dos pacotes econômicos mais famosos e controversos já criados pelo governo brasileiro. Em 1989, Fernando Collor de Mello era o primeiro presidente eleito por voto direto em quase 3 décadas, desde Jânio Quadros. Já na posse do governo, ele recebia um cenário econômico em que a inflação brasileira havia atingido a marca mensal de aproximadamente 80%. Isso significa que o preço de uma cesta com produtos de supermercado quase dobrava de um mês para o outro. Se a inflação aumenta e os salários não, a população perde poder de compra e passa a levar para casa uma cesta de supermercado menos cheia. As pessoas recebiam, iam direto, faziam compras enormes, porque no dia seguinte o preço já estava maior. Quem tinha algum planejamento para uma viagem, para alguma coisa mais a longo prazo, por mais que guardasse o dinheiro, esse dinheiro ia perdendo valor. Se as pessoas compram menos, as empresas se veem obrigadas a produzir menos, o que pode elevar ainda mais o custo unitário dos produtos e reduzir lucros. O menor faturamento leva a menos contratações e mais demissões, e uma verdadeira avalanche é formada. Foi então que a equipe da ministra Zélia Cardoso desenvolveu um novo pacote econômico anunciado em 16 de março de 1990, um dia depois da posse do presidente. Batizado como Brasil Novo e apelidado de Plano Collor, a medida mais lembrada do pacote é o bloqueio feito sobre a poupança e a conta corrente dos brasileiros, que tiveram os saques limitados ao valor de 50 mil novos cruzados. A quantia corresponde a aproximadamente 18 mil reais nos dias de hoje. O restante do dinheiro ficaria retido por 18 meses, com um rendimento equivalente à taxa de inflação mais 6% ao ano. Fundos de curto prazo e o overnight, aplicação financeira que rendia taxas de juros diárias e era refúgio de parte da classe média diante da inflação, tiveram um resgate ainda mais limitado. O objetivo era enxugar a quantidade de dinheiro que circulava no país, já que ele incentiva a inflação a subir. A população ficou perplexa com a medida. Era meio que desesperador. A sensação era de que foi roubado. Imagina você não ter dinheiro para poder pagar o aluguel da tua casa. Foi uma coisa absurda. Segundo o doutor em economia pela Universidade Federal Fluminense, Vitor de Araújo, o bloqueio veio com força demais e causou prejuízos ao Brasil. O bloqueio de liquidez acabou sendo tão forte que ele provocou um quadro muito geral de insuficiência de liquidez no primeiro mês e a economia brasileira afundou numa recessão sem precedentes. De acordo com Araújo, a falta de liquidez e a insegurança financeira do momento travaram o mercado de crédito nos meses de março e abril. Você tem uma ideia, nem os bancos sabiam direito como é que eles iam fazer o cálculo de quanto que eles podiam liberar direito por cliente, se era por CPF, se era por cliente. E as empresas, como é que faz? Qual o valor que você vai liberar para as empresas? Tinha uma série de dúvidas ali. Então, o mercado de crédito travou, né? E sem crédito você não faz nada, você não produz, porque as empresas precisam de capital de giro, as taxas de juros foram para as alturas. Você teve ali uma situação, eu diria, de paralisia. O pacote econômico também determinou o congelamento de preços e salários por 45 dias, o aumento nas tarifas de serviços públicos, como gás, luz e telefone, e redução das tarifas de importações. Com importados mais baratos no Brasil, o produtor nacional seria obrigado a reduzir preços e melhorar a qualidade dos produtos. Também ficou determinada a demissão em larga escala de servidores e a privatização de 68 empresas estatais, das quais 18 foram realmente privatizadas. Com esta medida, a intenção era realizar um corte no excesso de gastos públicos e reduzir a quantidade de dinheiro que o governo colocava em circulação para pagar as próprias contas. Por fim, o novo cruzado foi substituído pelo cruzeiro e o Brasil passou a ter uma nova moeda. Se a inflação acumulada de 1989 no ano anterior ao Plano Collor foi de quase 1.800%, no primeiro ano do novo pacote econômico ela foi de aproximadamente 1.500%. A economia brasileira teria recessão de 4,3%, a maior do período pós-guerra. A inflação chegou a ser reduzida mais um pouco no ano de 92, mas explodiu no ano seguinte e atingiu a marca de 2.780%, ou seja, as medidas adotadas pelo governo foram incapazes de controlar os preços no país.
Hoje, ex-presidente e atual senador, Fernando Collor foi ao Twitter em maio de 2020 e pediu desculpa aos brasileiros que foram prejudicados pelo bloqueio de ativos financeiros realizado durante o pacote econômico. Collor lembrou a grave situação que o país atravessava na época e assumiu ter errado na abordagem do problema. De acordo com o doutor em economia Vitor de Araújo, o erro começou no diagnóstico da situação. O diagnóstico estava mal feito, né? O problema ali era do setor externo. A gente ainda estava enfrentando o problema da crise da dívida externa. Então o Brasil estava ainda alijado dos mercados financeiros internacionais. Qualquer solução necessariamente passaria pela renegociação da dívida externa. E foi o que o Plano Real fez. Primeiro renegociou a dívida externa, estabilizou a taxa de câmbio e aí ele conseguiu fazer a estabilização de preço. O Plano Real é o programa de estabilização econômica mais eficaz da história mundial, desenvolvido pela equipe de Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. O plano foi lançado em 1º de julho de 1994 e reduziria a inflação anual da época para menos de 15%. O Brasil passaria a ter uma nova moeda, o real, e Fernando Henrique Cardoso seria eleito o próximo presidente do país ainda no ano de 94.